em Belo Horizonte. Tenho o privilégio e a responsabilidade de trazer a palavra de Deus nessa noite, baseado em Isaías capítulo 6. Você pode abrir a Bíblia comigo, por gentileza? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. É uma alegria, irmãos, estar aqui com vocês. De fato, quero agradecer a confiança, ao convite do pastor. Obrigado, meu irmão. Rever alguns irmãos que nós nos encontramos lá embaixo, né? E hoje, vindo aqui, vendo este lugar maravilhoso que Deus preparou para vocês, de fato é uma grande alegria. Pastor, são 8h36, eu posso ir até que horas? O senhor não me disse. Até 21h30, amém. Então tá bom. Uma alegria mesmo, irmãos, estar aqui para pregar a palavra de Deus. Aliás, como o pastor disse, né? Não pode ser diferente. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de você, se você não pregar o evangelho. Pregador do evangelho não escolhe onde prega. Pregador do evangelho prega onde é mandado. E esse texto de Isaías capítulo 6 é um texto pesado. Nós conhecemos a passagem, conhecemos esse texto e ficamos na ideia do texto em dizer para o Senhor Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado. Só que se você soubesse, irmãos, para onde Jesus enviou Isaías, talvez você não diria: eis-me aqui, envia-me a mim. Aliás, Deus pode te enviar para pregar nos melhores lugares, mas Deus também pode te levar para pregar nos lugares ermos da terra. Deus pode te levar para pregar e ser aplaudido por multidões, mas Deus também pode te levar a pregar para um povo que não vai te ouvir. E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. 700 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que Isaías disse isso, Jesus levou Isaías para um ministério muito difícil. E antes de Isaías gritar a Deus: eis-me aqui, Isaías gritou para si: ai de mim. Deus pode nos levar, irmãos, a lugares muito difíceis para pregar o evangelho. Só que isso independe, porque a direção do chamado não depende de você, depende dele. De você depende o grito: eis-me aqui. Mas eu queria que você saísse daqui também dizendo: ai de mim. É sobre isso que eu vou pregar nessa noite. Antes da palavra, o pastor me autorizou, eu escrevi um livro, eu trouxe ele quando eu estive ali. Alguns irmãos compraram, que bênção, outros não, por isso eu trouxe de novo. Trouxe de novo para os irmãos que não comprarem, compraram. E os irmãos que já compraram, comprar de novo para abençoar outra vida, em nome de Jesus. Jesus sem filtro, desmascarando as bobagens que dizem por aí sobre o Filho de Deus. O prefácio é de Hernandes Dias Lopes. A ideia deste livro é tentar trazer de volta Jesus para o centro das nossas pregações. O Jesus verdadeiro, não o Jesus pregado aí pelos pregadores coaches, motivacionais, homens que não têm compromisso com a verdade do evangelho. Muitos estão colocando filtros na pessoa de Jesus, para que Jesus possa ser mais aceito. Tem muito mundano dizendo que ama Jesus, mas não muda de vida. Tem muita gente recebendo o Jesus light e fácil, que não exige renúncia e carregar a cruz. A ideia deste livro é tentar trazer de volta o Jesus das Escrituras, porque Jesus não é moderno como este leão que está na capa do livro, um leão muito bonito, moderno, mas quem lê Bíblia sabe que não é o leão da tribo de Judá. Jesus não é moderno, Jesus continua sendo o Jesus da Bíblia, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Se você se interessar, ali atrás tem alguns exemplares. Se você adquirir na mesa ali atrás, eu espero que seja bênção para a sua vida. Amém, meus irmãos? Isaías capítulo 6.
a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Irmãos, Isaías vive 700 anos antes de Jesus. Essa história é real, é verídica, é literal. Essa história acontece 2.700 anos antes da gente. O texto situa o leitor na história, no tempo, no ano da morte do rei Uzias. Este rei Uzias também é chamado de Azarias. É um homem que começou a reinar em Israel com 16 anos de idade. Por mais de 50 anos ele reina em Israel. Se você ler o texto bíblico, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, você vai encontrar a história deste homem lá. E vai perceber que o rei Uzias começou bem o seu reinado, servindo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Mas ao passar do tempo, quem sabe pela soberba, pelo orgulho, pela prepotência, ele começa a se desviar do caminho de Deus, chega a sacrificar e a queimar holocaustos, que era papel apenas de sacerdote. Deus começa a o rejeitar, porque ele começa a desobedecer a Deus. Irmãos, começar fácil, ou melhor, bem é fácil. Começar com a melhor das intenções é fácil. Começar o ministério querendo só Jesus é fácil. Começar a caminhada cristã obedecendo a Deus é fácil. O difícil é se manter íntegro até o final. O apóstolo Paulo disse no final de sua vida, aquilo que todo cristão deveria dizer também. As últimas palavras de todo cristão deveria ser: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu combati o bom combate, eu fiz tudo que me foi ordenado, eu completei a carreira, eu fui fiel no ministério, eu guardei a fé, eu não apostatei, eu não abandonei o meu Deus. Diferente de Paulo, Uzias, este rei começa bem, mas termina mal, assim como Saul, que também queria fazer papel de sacerdote. Irmão, rei faz papel de rei, sacerdote faz papel de sacerdote. Cada um deve fazer o ministério naquilo que Deus o designou. Tem líder de louvor querendo ser pastor de igreja. Tem pastor de igreja querendo ser do ministério de louvor. Tem diácono querendo dar pitaco no evangelismo. E evangelista querendo dar pitaco em como pastor deve trabalhar na igreja. Fica na sua, irmão. Você não está dando conta do seu trabalho, vai ficar dando conta do trabalho dos outros. É por isso que está fazendo mal feito aquilo que deveria estar fazendo. Porque ao invés de cuidar do seu, está querendo fazer coisa que Deus não mandou. Tem gente que quer ir para a internet, mas Deus não mandou. Tem gente que quer gravar DVD, mas Deus não mandou. Mas tem gente que Deus mandou gravar e não quer gravar. É crente. O povo difícil é povo crente. Ao invés de viver obedecendo, às vezes faz para mais, mas na maioria das vezes faz para menos. Exatamente assim como o rei Uzias, que não ficou apenas como rei, mas quis fazer trabalho de sacerdote, Deus o rejeitou. Só que enquanto este rei Uzias está desobedecendo a Deus no mesmo ano da morte dele, no mesmo momento da vida dele, enquanto ele trabalhava errado, tinha um profeta de Deus trabalhando certo.
Isaías. O texto diz que este Isaías viu o Senhor. Aqui não pode ser simbólico, tem que ser literal. Mas a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Paulo diz que Deus é invisível. Como é que Isaías viu a Deus se ele é invisível? Como é que Isaías pode ter essa experiência se ninguém jamais viu a Deus? Ninguém jamais viu o Pai. Mas o Filho é o visível do Deus invisível. Pastor, mas aqui ainda ele não tinha se encarnado. É verdade. Mas por vários textos do Antigo Testamento, homens viram a Deus. E a solução que temos é chamar estes eventos de teofania. Uma aparição de Cristo antes de sua encarnação. Foi assim com a mulher de Manoá, foi assim com Abraão, foi assim com tantos homens que a Bíblia diz que viram a Deus, mesmo Deus sendo invisível. A pessoa do Pai eles não viram, mas a pessoa do Filho pode ser vista. Agora, onde ele estava? A Bíblia diz, num alto e sublime trono, em um lugar de autoridade. Pastor, onde Deus está? Nas catástrofes do mundo, num alto e sublime trono. Onde Deus está quando todas as coisas acontecem de forma ruim? Num alto e sublime trono. Onde é que Deus está quando eu estava desempregado? Num alto e sublime trono. Onde Deus está quando o meu relacionamento vai de mal a pior? Em um alto e sublime trono. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da história. Deus governa toda a terra de um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Por onde Isaías olhava, tinha Deus. Por onde os olhos de Isaías passavam, ele contemplava a maravilhosa presença de Deus. Mas Isaías no versículo 2 vai ver mais coisas. Serafins, seres adoradores, radiantes, que brilham, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Muita santidade. Raios de santidade e de clareza e de limpeza saíam daquele trono, e os serafins estão cobrindo o rosto. O texto continua dizendo que eles cobriam com os pés, ou os seus pés, com outras 2 asas. Talvez a ideia é, eu preciso compreender onde eu estou pisando, porque diante do trono de Deus é lugar santo. E com 2 eles voavam. Voavam com 2 asas, com 2 cobriam o rosto. É muita santidade, é muita clareza, é muita santidade deste trono. Com 2 eles cobriam os pés. Tamanha reverência diante do trono de Deus. É assim que os anjos que estão diante do trono se comportam. Eu não sei como você se comportou no louvor, mas dava para se comportar com mais reverência. Eu não sei como você se portou diante do santo culto a Deus, mas dava para se portar com mais reverência. Eu não sei como foi o seu dia hoje, ou se você só é crente aqui na igreja, ou se você é crente também em santidade diante da presença de Deus, quando está em casa sozinho e o pastor não está vendo. Eu não sei se aqui é aleluia e glória a Deus, e em casa é palavrão e funk pornográfico.
Eu não sei se aqui levanta as mãos para adorar a Deus, e lá no trânsito é dedo do meio para quem te cortou. Eu não sei como você é aqui na igreja e como você é em casa. Mas Deus não está só na igreja. Nós estamos diante da presença de Deus em todo o tempo. 24 horas por dia, diante de um trono, onde quem está sentado ali é completamente diferente, completamente separado de tudo e de todos. E é por isso que no versículo 3, os serafins que estavam diante do trono, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, de seus atributos. Os serafins que estavam diante do trono de Deus, não olhavam uns para os outros, e comentavam deles, e falavam deles. Não, irmãos. Os serafins que estavam diante do trono, só conseguiam dizer uns para os outros: Santo. Uns para os outros: Santo. Não é santo, é santo. Essa é a grande diferença de quem está louvando. Quem está louvando aponta para Deus. Por isso não é chatice de teólogo quando alguém vai corrigir a igreja porque está cantando música só para o homem. Isso não é louvor. Não podemos chegar aqui no período de louvor e cantar de nós para nós. Você é isso, você é aquilo, você vai, você conquista, você é isso, você vai conseguir, você vai romper. Isso não é louvor. Louvor é quando a igreja está reunida com duas asas voando, com duas cobrindo os rostos e com duas cobrindo os pés, entendendo que está num lugar santo, não por causa dessas paredes, mas por causa da presença de Deus. E diante da presença de Deus, não tem como louvar o homem, não tem como louvar o cantor, não tem como louvar o pastor, não tem como louvar o pregador, só a Deus. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor, santo, 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 santo. Os serafins também reconhecem que toda a terra está cheia dos atributos de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas. É Ele que governa todas as coisas. É Ele que mantém todas as coisas. Até os objetos inanimados se movem diante da presença de Deus. Versículo 4. As bases do limiar, a parte baixa de uma porta, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A presença de Deus movimentando todas as coisas e gerando reverência até nos objetos. Irmãos, em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que naquele momento em que o trono branco se firmar, até as montanhas fogem da presença de Deus. Os objetos não ficam iguais na presença de Deus, a criação não fica igual diante da presença de Deus, mas tem muito crente que fica indiferente na hora do culto, indiferente na hora da palavra, indiferente na hora da canção, indiferente na hora do sacrifício a Deus. Como entender pessoas diante da presença de Deus sem reconhecer o que estão fazendo, ou sem reconhecer diante de quem estão? Esses são aqueles que vão embora de hoje aqui da igreja,
da mesma forma que entraram, sem aumentar a reverência, sem aumentar o temor, sem aumentar a santidade. Da mesma forma que entraram. Mas nem todo mundo vai sair da mesma forma que entrou. Mas nem todo mundo vai embora achando que amanhã faz 2 dias. Tem gente que vai ser marcado por este culto, marcado por essa palavra, e acima de tudo, marcado pela presença de Deus. Isaías foi marcado por essa experiência. E para todo leitor da Bíblia sabe, o capítulo 5 de Isaías, lá no versículo 8, é Isaías dizendo: ai de vós. No 11, ai de vós. No 18, ai de vós. No 20, ai de vós. No 21, ai de vós. Mas depois que Isaías vê Deus, Isaías não diz ai de vós. Versículo 5 começa dizendo: ai de mim. Enquanto você não está perto de Deus, irmãos, o pecado do outro é maior que o seu. Enquanto você não compreende o tamanho da santidade de Deus, o estado do outro é sempre pior que o seu. O problema da igreja do outro é sempre pior que o problema da sua igreja. O que o outro postou está errado, o que você postou não. Quem está longe de Deus sempre se acha melhor que o outro. Mas a sua comparação não é com o outro, a sua comparação é com Deus. Com a santidade de Deus e com a santidade que Ele exige em sua palavra. E é por isso que quem vai se aproximando de Deus, para um pouco de falar ai de vós, e começa a dizer ai de mim. Ai de mim. Eu não estou olhando aqui para florzinha de Jesus, e nem para soldadinho de Jesus. Eu estou olhando para um monte de gente que tem pecados, falhas e erros, e vocês estão olhando para um pregador cheio de pecados, falhas e erros. E se não confessarmos isso essa noite, surge mais um pecado para nós: a hipocrisia. Outro pecado, a mentira. Outro pecado, a soberba. Deus está falando conosco por meio de sua palavra, e você deveria estar falando dentro do seu coração: ai de mim. Porque você sabe o que fez ontem, você sabe o que fez hoje, você sabe o que pensou ontem, você sabe o que pensou hoje, você sabe quando desejou mal para alguém, você sabe quando deveria ter feito o bem e não fez, você sabe quando mentiu, você sabe quando adulterou, você sabe quando assassinou, você sabe. E o último pecado que eu citei aqui foi o assassinato. E talvez você poderia pensar: pastor, desse eu estou livre. Será que está? Em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que todos aqueles que consideram alguém indigno, raca, tolo, já cometeu assassinato. Eu citei o adultério, e talvez você pode pensar: não, sou fiel à minha esposa. Será que é mesmo? Porque a Bíblia diz que todo aquele que olha para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério. Não passa um no crivo, não passa um diante da lei de Deus, não passa um. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, foi o que Paulo disse. Ai de mim. Isaías disse: estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, sou pecador.
Habito no meio de um povo de impuros lábios. O povo de Israel é pecador. E o texto continua dizendo: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, porque diante dos meus olhos, nessa noite, foram expostas as palavras de Deus. Eu sou pecador. Estou numa igreja com outros pecadores. Moro numa cidade cheia de pecadores. Em um estado cheio de pecadores. Em uma nação cheia de pecadores. Ai de nós. Se você chegasse aqui nessa noite com o caderninho de anotações da sua vida, ou se nesse telão pudéssemos passar todos os seus dias, ou se aqui pudéssemos passar todos os seus pensamentos de hoje, você sairia orgulhoso de si ou envergonhado? Posso começar a puxar a fila? Eu sairia envergonhado. Não sei você, mas eu tenho vergonha dos meus pecados. Eu tenho vergonha de quem eu sou. Tem muita coisa que ainda precisa ser mudada e tratada em mim. Isaías disse: eu estou perdido. Agora, a condição de depravação de Isaías está diante de Isaías, o profeta, irmãos. Tem gente que pode estar pensando aqui assim nessa noite: não, pastor, eu não, eu sou profeta. Mais profeta que Isaías? Não, pastor, eu não, porque eu sou o segundo vice-tesoureiro secretário da igreja. Isso aí quer dizer o quê, irmão? Nada. Não, pastor, é que eu sou levita. Você nem sabe o que é levita. Está falando que é levita. Não, pastor, tem 30 anos de igreja. Seu caso é pior ainda. É melhor mexer com o novo convertido que com o velho de igreja. O profeta está dizendo: ai de mim. Se a história de Isaías terminasse aqui, não teríamos profecias como do capítulo 7, de que Emanuel viria de uma virgem, do capítulo 11, prometendo o novo céu e a nova terra. Se a história de Isaías terminasse aqui, não teríamos a profecia da morte de Jesus no capítulo 53. Se a história terminasse aqui, não teríamos a promessa do futuro glorioso de Sião, ou seja, do povo de Deus, no capítulo 54. Se a história de Isaías terminasse aqui, não teríamos o capítulo 55 de Isaías dizendo que deveríamos buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. Porque a condição de Isaías é de pecador, e a sua também, e a minha também. Só que algo vai acontecer a partir do capítulo 6, versículo 6, que vai mudar completamente a história de Isaías. O versículo 6 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Olha de onde ele tirou essa brasa, que tirara do altar com uma tenaz, um instrumento que tira a brasa do fogo. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías olha para si: ai de mim. Isaías olha para o povo: nós estamos perdidos. Só que a solução para Isaías sai do trono de Deus. Uma brasa que vem do trono de Deus
talvez com o fogo purificador do Espírito Santo de Deus, toca onde Isaías disse que ele era impuro, nos lábios. E a Bíblia diz que a iniquidade de Isaías agora foi tirada, agora ele está limpo, agora ele está perdoado, agora ele está purificado, agora ele está pronto para ser chamado. A limpeza da sua vida não sai da sua obediência, irmão. A limpeza da sua vida não sai dos seus ritos espirituais, nem dos seus ritos religiosos. Quem pode te limpar não é simplesmente vir a um culto, não é simplesmente dar uma oferta. O que te limpa não é a sua oração, o que te limpa não é isso, o que te limpa é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é o que você faz, é o que Ele fez na cruz por nós. Sou cantor não, e canto mal, mas tem uma canção que diz assim: nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos purifica é aquilo que sai do trono de Deus, é Deus que nos limpa, é Deus que nos faz pronto para a sua obra. Deus queria chamar Isaías, mas com as iniquidades de Isaías, não dava para chamar Isaías. Então Deus tem que limpar, tem que purificar, tem que transformar Isaías, para depois chamar Isaías. É isso que Deus tem que fazer com a gente nessa noite, irmão. Nós estamos precisando de uma brasa que saia do altar de Deus nessa noite. Pastor, tenho chamado, mas não dá para ser chamado na pornografia, irmãos. Pastor, tenho chamado, pastor, sou pregador, mas não dá para ser chamado para ser pregador, tratando mal a sua esposa dentro de casa. Pastor, eu vou ser um ministro, eu vou ser pastor, mas não dá para ser pastor nessa preguiça que você tem de ler a Bíblia. Vê todos os jogos da Copa, mas não tem tempo de ler Bíblia. E fala que vai ser pregador. Não, pastor, sei tudo de carro, sei tudo de roda, troco meus pneus, sei fazer tudo no meu carro. E achar sofonias na Bíblia, sabe? Sei não. Vai ser pregador como, irmão? Não se dedica para tal. Só se preocupa com as coisas dessa terra. Deus vai ter que passar muita brasa nessa boca sua aí. Deus vai ter que passar muita brasa nesse coração seu aí. Deus vai ter que passar muita brasa nessa vida sua aí, para Ele te chamar, irmão. Ministério não é brincadeira. Falar para Deus, eis-me aqui, não é brincadeira. Ser comissionado para a missão não é brincadeira. Igreja não é brincadeira. Ministério é coisa séria. Já fique sabendo antes de começar. Porque ministério não é a sua foto, o seu retrato no holofote, no cartaz. Isso não é ministério. Ministério não é agenda pipocando de convite. Isso não é ministério. Ministério é uma vida completamente consagrada àquilo que Deus te separou para ser, irmão. Vocês estão aqui, irmãos? Estão me ouvindo? Ou vocês estão fingindo de bobo? A irmã fulana devia vir hoje para ouvir essa mensagem. Eu sei que veio, eu sei que tinha que ouvir. Senhor, manda brasa na casa da irmã Toinha. Que manda brasa em casa de irmã Toinha nenhuma não, irmão. Manda brasa é nessa boca sua. É nesse coração. Eu sei que veio, eu sei que está aqui. Essa palavra é para você. Versículo 7. Perdão, 8.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor, depois que ele foi purificado. Agora dá para chamar esse menino. Do jeito que entrou na igreja não dá não. Vai ter que ser limpo primeiro. Vai ter que ser quebrado primeiro. Ah, irmão, sou cantor não, mas temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Deus tem que levar uns aqui para a casa do oleiro para quebrar. Enquanto tiver nessa vaidade não vai ser chamado. Enquanto não parar com essa prepotência não vai ser chamado. Aí depois que Deus purifica Isaías, Deus está dizendo: a quem enviarei? Olha a trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E a quem, e quem há de ir por nós? Quem comissiona é Deus, quem chama é Deus, quem separa é Deus. Tem muita gente sendo chamada e separada por homens, esses não valem, irmão. Esses não valem. Tem muita gente sendo escolhida por homens, esses não valem. Ministério só tem quem Deus levantou. Ah, canta bem, prega bem, parece rei. Eliabe, Abinadab, Samar, parece rei. Mas não é escolhido de Deus, não adianta. Não adianta ser escolhido pelos homens se não for escolhido por Deus. E Isaías agora está ouvindo a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Nós temos uma grande obra em Israel, nós precisamos de pregadores em Israel, nós precisamos de profeta em Israel, mas nós vamos levantar quem? Olha como é que está o povo, idólatra, apóstata, esqueceram de mim, por isso virão como juízo a Assíria e a Babilônia. A Síria para o reino do norte, Babilônia para o reino do sul. A quem eu vou enviar? Esse povo está perdido. Só que tinha um limpo no meio do povo perdido, tinha um purificado no meio do povo perdido. Talvez você pode dizer: como é que eu vou fazer a obra se a igreja brasileira está vendida, se a igreja brasileira está corrompida? Não é toda ela, irmão. Ainda tem igreja séria, ainda tem pastor sério, ainda tem pregador sério, ainda tem gente que quer Jesus de verdade. Ainda tem. Para a igreja de Sardes, Jesus disse: vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Mas tem alguns aí que não sujaram as suas vestes. Ainda tem aqueles que não sujaram as suas vestes. Ainda tem aqueles que não se venderam, ainda tem aqueles que não se corromperam. Esses serão levantados por Deus, não pelos homens, por Deus. Depois que Isaías ouviu a necessidade de Deus, ministerialmente falando, Isaías responde aquilo que a gente toda hora fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes do eis-me aqui, Isaías disse: ai de mim. Antes do eis-me aqui, me usa, Senhor, me leva para as nações, Senhor, me leva para Orlando, Senhor, me leva para Miami, Senhor. Antes de levar para Orlando, vai ter que te limpar, vai ter que te purificar, porque ministério não é brincadeira não. Agora limpo e purificado, eis-me aqui, envia-me a mim. Se fosse hoje, os profetas perguntariam: qual é o cachê, Senhor? Qual a garantia, Senhor? Tem auxílio combustível? Tem auxílio paletó? Qual é o salário? Mas profeta de verdade não está preocupado com isso, porque sabe que Deus supre as necessidades. Profeta de verdade não vai pelo dinheiro, ele sabe que o que comer, o que beber e o que vestir não falta. Profeta de verdade não coloca preço na mensagem. Profeta de verdade não se vende.
Profeta de verdade diz: eis-me aqui. Para onde eu não sei, fazer o que eu não sei, eu só sei que eu estou queimando por dentro para fazer a obra. O que vai ser eu não sei, eu só sei que eu quero ser usado por Deus. O que vai ser eu não sei, eu só quero que Deus me escolha. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Senhor, conta comigo quando o Senhor for fazer alguma coisa em Israel. Poderíamos sair daqui com o desespero no coração: Senhor, conta comigo quando o Senhor for fazer alguma coisa em Betim. Quando o Senhor visitar essa cidade, olha para mim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando o Senhor precisar de alguém para pregar para os traficantes, eis-me aqui. Para as prostitutas, eis-me aqui. Lá no viaduto, eis-me aqui. Nas vielas, eis-me aqui. Quando o Senhor quiser pregar para os empresários, eis-me aqui. No shopping, eis-me aqui. Mas lá na favela, eis-me aqui também, Senhor. Deveria ser o arder do nosso coração. Gritar para Deus: eis-me aqui nessa noite, Senhor. Purificado pelo poder da Tua palavra, eis-me aqui, Senhor. Já que ele se dispôs, já que Isaías levantou a mão e disse: eu quero. Cuidado, irmão, ao levantar a mão para Deus dizendo: eu quero. Cuidado. Porque o que você pode querer é ser chamado, mas para onde Ele vai te enviar é com Ele. Quero ser pastor, aonde? Lá nos braços do Pai, na igreja nova, bonita. Não é assim não. Não é onde você quer não. Quero pregar aonde? Nas grandes conferências. Não é assim não. Não é você que escolhe não. Ele é o dono da obra. Ele vai encaixando cada um no seu devido lugar, onde Ele quer usar. Você não tem o direito de escolher. Ele vai plantar você onde Ele quiser. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então vai, versículo 9. Dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas ainda se ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Palavras do nosso Deus. Para onde o Senhor vai me levar, Deus? A resposta de Deus para Isaías é: você vai pregar para um povo que tem ouvido, mas não vai te ouvir, que tem olhos, mas não vão ver. Por quê, Senhor? Porque eu já determinei juízo para esse povo. Eu já determinei que a Assíria vai invadir o reino do norte, e que a Babilônia vai invadir o reino do sul. Já está determinado, como juízo da minha parte para este povo idólatra e apóstata. Vai lá e prega para eles, mas eles não vão te ouvir. Ah não, Senhor, não eis-me aqui mais não. Acabou. Não tem esse negócio não. Agora Isaías está com a mão no arado. Pastor, está difícil pregar. Por quê? Porque o povo não arrepende. Eu vou desistir. Não é para desistir. Nós não somos dos que retrocedem. Pastor, mas eu estou pregando e o povo está indo embora. Eu estou pregando e o povo não está gostando. Eu estou pregando e ninguém está arrependendo. Continua firme. Toda pregação surte efeito. Ou leva pessoas para o céu, ou leva para o inferno. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê está salvo, quem não crê já está julgado. A pregação do Evangelho não é só para salvar, ela também endurece quem não quer Jesus, e torna o estado pior do que o primeiro. A pessoa vai se tornando cada dia mais indesculpável. É por isso que no evangelismo e na pregação, esqueça a tentativa de convencer os outros. Você não convence ninguém. Você não muda ninguém. Lá na sua casa, você não vai mudar seu marido, você não vai mudar a sua esposa, você vai pregar para eles. O nosso papel é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Quem muda é o Espírito Santo. E Deus está dizendo para Isaías: eu vou te levar no ministério mais difícil, o da pregação. Porque as pessoas vão te ouvir, mas elas não vão se arrepender. Quem continuaria, irmãos? Quem continuaria? Isaías continuou. Foi perseguido, pregou o Evangelho, e segundo a história, ele termina a sua vida cerrado ao meio por uma madeira, assassinado por causa de sua pregação. O que é que nós estamos achando que é o ministério? Nós estamos achando que Jesus está nos chamando para ficarmos milionários no ministério? Não é isso. Nós estamos achando que Jesus está nos chamando para uma sombra e água fresca no ministério? Não é isso. Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, serão batizados com o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, ou seja, meus mártires em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está nos chamando, irmão, para tudo ou nada. Para pregar o Evangelho, independentemente do resultado. Para pregar o Evangelho, independentemente se vão nos aceitar ou não. Jesus te colocou nessa faculdade para pregar o Evangelho no meio de pessoas que algumas vão receber, outras não. Não, pastor, estou lá na UFMG. Para quê? Para conseguir meu diploma. Não! Isso é consequência. Você está lá como missionário. Pastor, não, eu estou lá na empresa, sabe por quê? Para ganhar meu dinheirinho, por isso eu não falo nada com ninguém. Está lá todo mundo no pecado, todo mundo fazendo coisa errada, mas eu estou indo lá, faço o meu e vou embora. Está errado. Jesus te colocou nessa empresa como um missionário, um pregador do Evangelho, para não ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, Efésios capítulo 5. Mas antes, reprová-las. Não, pastor, não quero isso não. Ah, irmão, então você é que precisa ser evangelizado. Porque o cristão está assim: eu quero ser perseguido por causa da justiça, porque bem-aventurados são esses, porque desses é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Não quer ser perseguido? Vai para a Umbanda, para a Quimbanda, para o Candomblé. Lá ninguém vai te perseguir não. Agora, você quer o Evangelho? Se prepare para ser odiado, perseguido, pisado, humilhado. Deram ao nosso Senhor este mesmo tratamento. Fizeram isso com Jesus. Crucificaram Jesus. E o Jesus que foi crucificado disse para nós: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ministério é serviço, trabalho e ingratidão do povo. Pastor, não suporto ingratidão. Começa a suportar então. Pastor, não suporto os outros falando mal de mim. Começa a suportar então.
Pastor, se falar comigo, vai tomar também. Eu não levo desaforo para casa não. Começa a levar então. Isso é ministério. Fazer tudo pelas pessoas e ainda ser traído e negado. Não, pastor, você não está entendendo. Eu quero ser igual a Jesus. Para quê? Para andar sobre as águas. Você quer ser igual a Jesus? Quero. Para quê? Para multiplicar pão e peixe. Eu também quero. Mas ser igual a Jesus é ser traído por Judas, é ser negado por Pedro, é ser abandonado por todos os discípulos no momento mais difícil, exceto o discípulo João. Ser como Jesus é perceber em João 6 que a multidão só vem atrás de você por interesse. Isso é ser como Jesus. E depois de tudo isso, é subir em uma cruz, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é ser como Jesus. Vai pregar, Isaías, e ninguém vai te ouvir. Até quando? Até eu derramar juízo nesse povo. Então acabou. Pastor, acabou tudo. Pastor, Jesus não vai dar uma segunda chance. Acabou. Será que o Senhor não ama mais ninguém? A continuação do versículo 13: como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Explico. Vou derramar juízo. A Assíria vai destruir o norte, a Babilônia vai destruir o sul. Eu vou despejar a minha ira. Só que lá no fundo ainda vai ter misericórdia. Os remanescentes eu vou salvar. A árvore pequena, o terebinto, o toco, ainda vai resistir e vai ficar lá para produzir fruto no futuro. O juízo vai para os ímpios, mas eu vou preservar um povo remanescente, que não vai se dobrar, que não vai se vender, que não vai se misturar. Eu ainda vou separar um povo, que eu vou investir nele. Esse é o nosso Deus, que tem compromisso com o seu povo. Tudo isso por meio de um profeta que era sujo e que foi purificado. Pastor, cheguei aqui sujo, mas pode sair purificado. Pastor, cheguei aqui sem esperança, pode sair purificado. Pastor, o maior pecado da minha vida eu cometi hoje à tarde. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te purificar de toda a injustiça. Ainda tem uma segunda chance. Ainda tem brasa saindo do altar, ainda tem serafim dizendo santo. Deus ainda está no trono e Ele ainda está dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Meu Deus, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos guardou. Mas Deus, queremos levar a sério quando dizemos ao Senhor: eis-me aqui. Queremos levar a sério, Pai, a vida ministerial. Queremos compreender para o que o Senhor está nos chamando. O Senhor não está nos chamando para um parque de diversões, Deus. O Senhor está nos chamando para um ministério.
mas conscientes da nossa limitação, Deus, dizemos: ai de nós, Senhor. Os nossos ouvidos ouviram a sua palavra, ai de nós, Senhor. Os nossos olhos contemplaram a tua presença, ai de nós, Deus. Não conseguimos sozinhos. Não conseguimos sem a ajuda do Senhor. Nos purifica, Deus. Tira de nós aquilo que não presta. Aquilo que não provém do Senhor, tira de nós, Deus. Tira de nós todo amor ao mundo. Tira de nós todo o sistema mundano. Tira de nós os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. Tira de nós, Pai, a saudade daquilo que vivíamos no passado. Tira de nós, Deus. Precisamos do Senhor. O anseio do nosso coração, Pai, é que a brasa chegue em nossos lábios. Que a brasa chegue em nossa mente. Que a brasa chegue em nosso coração. Nos purifica, Senhor. E aí sim dizemos: eis-nos aqui, envia-nos, Deus. Nos faça pregadores e pregadoras do Evangelho, arautos, atalaias do Senhor nessa geração. Mas faz a obra em nós primeiro, Senhor, para depois o Senhor fazer a obra através de nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Seu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Esses minutos aí para você refletir em tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa noite. A graça de Deus é sobre este lugar, é sobre a sua vida, é sobre a minha vida. Ai de nós se não fosse esse amor, essa graça, essa misericórdia, esse perdão. Onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor, ó Pai, nos concedeu a oportunidade. Ali como aquele homem, Pai, disse: ai de mim. E ali o Senhor o purificou. Assim eu sei, ó Pai, que nessa noite o Senhor, Pai, transformou vidas e pessoas aqui, que vão ser enviadas, Pai, para mudar a história, para que pessoas possam conhecer o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, não outro Evangelho. Que essa palavra fique cravada em nossos corações e na nossa vida, para a tua honra
e para a tua glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, esse restante de semana, e que você e eu colocamos em prática tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Irmãos, Pastor Mateus ali, como ele disse, trouxe os livros ali. Se você porventura ainda não tem, tá? Você passa ali, faz aquisição. Irmãos, Pastor Mateus, como ele disse aqui, profeta não coloca preço na palavra. Irmãos, hora nenhuma nos pediu nada. A única coisa que ele me falou foi: você me dá uma caroninha? E com o maior prazer para mim. Que papo bom, tanto de vinda quanto de volta também. Então, irmãos, o que ele falou que ele vive, não coloca preço na palavra. Então, ali através de você adquirir o livro, você vai estar abençoando a vida dele. Aqui essa igreja, essa casa também vai estar abençoando a vida dele. Então faça isso, passe ali, tem o Pix lá, tá bom? No final, pode passar lá e fazer aquisição, que eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com aquele livro ali, tá? Deus abençoe a sua vida e até domingo, em nome de Jesus, vão todos em paz.